Sabe aquela candidíase que não sara nunca? Que não adianta fazer nada, que parece que ela virou parte de você? Pois é, pode não ser uma candidíase, você pode estar confundindo com uma infecção vaginal que se chama vaginose ou a Gardnerella, tá? Que é o nome da bactéria que causa a vaginose. Então hoje eu vou explicar aqui de uma maneira bem prática a sutil diferença entre uma e outra, porque como nós não somos ensinadas desde meninas a conhecer o corpo, a conhecer os fluidos vaginais, a entender o que é uma coisa ou outra e ficar sempre terceirizando para os ginecologistas respostas que muitas vezes a gente não entende, né? Eu acho importante conscientizar vocês aqui do que é candidíase, do que é a vaginose, a Gardnerella, para que vocês não fiquem tentando tratar uma candidíase que nunca vai ser curada, porque ela é uma vaginose. Vaginose é bactéria, a gente trata de outra forma. Então sejam todas bem-vindas nesse bate-papo ao vivo. A gente está começando mais um, que por enquanto ainda são de segunda a quinta, ao 12h30, horário de Brasília, mas eu tô pensando em mudar, tô querendo fazer uma vez por semana somente no YouTube e à noite. Mas eu vou jogar essa enquete nos stories pra gente ver o que fica melhor pra todo mundo, né? E aqui hoje eu vou explicar bem rapidinho sobre a diferença entre candidíase e vaginose para que vocês não se confundam, tá? Antes de começar, vamos lembrar um pouquinho que a gente tá em Outubro Rosa, essa informação é importante. A gente está em Outubro Rosa e a nossa campanha aqui de Outubro Rosa na ginecologia emocional é assim. Você se inscreve em qualquer um dos nossos cursos, que estão todos com desconto, e o desconto mínimo é de 50%, e você ganha, sendo uma das 200 primeiras a se inscrever nos cursos neste mês, o programa Viva Sem Ansiedade. Então você vai se inscrever num curso com desconto e vai ganhar acesso a outro. Por que eu Viva Sem Ansiedade? Porque quem aqui não sofre com ansiedade e que consequentemente traz estresse e que consequentemente vai mexer com o ciclo menstrual e com as doenças pré-existentes, né? Todo mundo vive com isso. E o programa Viva Sem Ansiedade você faz um teste dentro do curso para ver o seu nível de ansiedade e depois você tem 9 passos práticos para você utilizar em qualquer situação que você esteja no seu dia a dia. São 9 passos práticos e simples para você segurar os gatilhos da sua ansiedade, tá? Então, vocês podem ir no link da bio depois, ver todos os cursos lá, ou mesmo no blog ginecologiaemocional.org, e vocês vão ganhar sendo uma das 200 primeiras nesse Outubro Rosa, tá? Antes de eu falar, deixa eu colocar aqui, né? Candidíase versus Gardnerella, para todo mundo saber sobre o que eu falo hoje. Olha lá, ó. A vaginose é Gardnerella, tá? Que é o nome da bactéria que aparece no exame, tá? Vaginose e Gardnerella são a mesma coisa. Antes de eu ser sucinta e entrar nesse assunto, tá? Eventos presenciais, né? Momento de estarmos juntas, nos cuidarmos, nos conhecermos. Temos um momento para nós de autocuidado, de sororidade, de acolhimento, dentro de todos esses conhecimentos, né? Então eu tenho o workshop Somos Luas, que vai ter uma edição em novembro, dia 11, sábado, em São José do Rio Preto. A gente tá com 6 vagas disponíveis lá, tá? Quem quiser saber mais a respeito desse evento, é só digitar Somos Luas aqui nos comentários, e eu vou mandar as mensagens eu vou mandar as informações por mensagem privada. E ele também vai acontecer para quem está em Portugal, dia 20 de janeiro em Sintra. Então, quem tiver interessada, tanto na edição de Portugal, quanto na de São José do Rio Preto, que é interior de São Paulo, é só escrever aqui nos comentários Somos Luas, que é o nome desse workshop presencial. E as informações vão por mensagem privada, tá? Vamos lá, então. O que é a candidíase e o que é a Gardnerella, né? Então, assim, se você já teve candidíase e isso foi validado pelo seu ginecologista, show! Muitas mulheres nunca foram ao ginecologista com candidíase, para ele falar, olha, é candidíase. Mas aí vem um prurido amarelo, uma coceira, a mãe, uma amiga, uma irmã, sei lá, qualquer pessoa fala, é candidíase. Então o que eu tenho que fazer?
Você tem que usar um óvulo, um creme ou uma pomada, um aplicador vaginal, que vai resolver. E aí a mulher vai lá, compra na farmácia, passa, usa. Para algumas resolve, né? Que é o cetaconazol, o princípio ativo desses cremes. E para outras não. Ou resolve temporariamente. De duas uma, ou essa candidíase é recorrente, né? E você não sabe fazer essa leitura da mensagem dessa candidíase sobre a sua vida, para o tratamento junto à sua mudança de comportamento funcionarem, porque sua pomada não vai funcionar, por isso que ela fica sendo recorrente, né? Ou não é candidíase, tá? Então, qual é a diferença entre a candidíase e a Gardnerella? As duas têm um prurido amarelado. Esse amarelado, ele pode depende do organismo, por isso que não dá pra gente ficar falando cores, texturas de muco, porque depende do organismo, da alimentação, do estilo de vida, isso muda de mulher para mulher, né? Então, por exemplo, o meu muco cervical nunca foi esbranquiçado e grosso, como aparece em algumas imagens. Tem mulheres que têm esse muco cervical, tá? E outras não, que é o meu caso. Então, não dá pra gente pegar muito referência, mas assim, as duas patologias vão ter corrimento. Esse corrimento é de um esbranquiçado para um amarelado leve, tá? Se for amarelado, esverdeado, são outros fungos e bactérias que você também tem que ir ao ginecologista para detectar e ter o tratamento certo. Não fica achando que é normal não, porque não é, tá? Então, esse corrimento amarelado, esbranquiçado, ele tem um cheiro mais forte. Não é um cheiro do fluido vaginal normal, já tá indicando alguma infecção. Então, as duas vão ter, as duas patologias. No entanto, a candidíase, ela vai coçar mais, tá? Para algumas mulheres, ela vai trazer uma ardência também, mas ela coça mais, ela incomoda porque ela coça, né? Já a vaginose, ela coça menos e ela arde mais. Quem já teve vaginose e teve infecção urinária, dá para comparar essa ardência. Quando a gente tá com uma infecção urinária, a gente sente arder, né? A uretra ali e reflete no canal vaginal. Então, essa ardência que começa lá em cima e você sente que tem alguma coisa aí no canal vaginal, já é uma característica da vaginose. Karine, mas como eu vou ter certeza o que é uma ou o que é a outra? Você vai ter que ir ao ginecologista. Só o ginecologista... Só um minuto que eu preciso tossir. Desculpem. Só o ginecologista é que pode colher esse material, ou alguns vão bater o olho e vão falar, é vaginose, de cara. Outros vão precisar colher o material. E como existem outras infecções vaginais, que também tem prurido, podem coçar, podem arder, porque é tudo meio parecido, o certeiro é ir ao ginecologista para que ele verifique isso. Até porque se ele tem dúvida, ele é o único profissional que vai poder colher esse prurido que está saindo da sua vagina e mandar para o laboratório vai falar o que é. Tratamento para candidíase na alopatia é o cetaconazol, que pode vir em óvulos de creme, em creme. Eu não sei se tem oral também. E o tratamento para vaginose, na alopatia, é o antibiótico. Então, isso explica que muitas mulheres podem não estar sofrendo com candidíase e estão tendo vaginose e não sabem e por isso não está resolvendo. Porque estão tratando com o cetaconazol, que não mata a bactéria da Gardnerella, da vaginose. Tanto o fungo que faz a candidíase surgir, quanto a bactéria que faz a vaginose, essa bactéria se chama Gardnerella, quando ela vira doença, né? E, inclusive ela dá ali no Papa Nicolau. Por ela ser uma bactéria a gente trata com antibiótico. Fungo a gente trata com cetaconazol, tá? Então, não adianta você estar com candidíase, achar que tá com candidíase, né? Virar sua própria ginecologista aí e ficar nesse achismo e tá tratando e não resolve com cetaconazol. Pode ser que você esteja muito equivocada e você esteja tentando resolver uma vaginose com um princípio ativo que não vai matar, não vai resolver o problema. Ou vice-versa, você tá com candidíase mesmo, achando que é vaginose, porque já teve a experiência da vaginose, os sintomas são parecidos, os pruridos também,
né? E você está tomando antibiótico à toa. O fungo precisa do cetaconazol, tá? Então, assim, qualquer corrimento, qualquer coceira, qualquer ardência no canal vaginal, tudo isso não é normal. Quando vocês aparecem pra mim aqui em dia de perguntas e respostas, que é 12:30, vai acontecer sexta-feira agora, é toda sexta-feira, né? Fica a dica, quem tiver perguntas, dúvidas, tem que aparecer aqui às sextas-feiras, 12:30, horário de Brasília. Então, vem muito essa pergunta, tô com corrimento assim, 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 o que pode ser? Eu, Karime, nunca vou falar o que pode ser, que podem ser milhões de coisas. A gente tem que sair desse lugar. O que pode ser? Vai ao ginecologista para saber o que é. Outro tipo de pergunta que vem muito, né? Estou com um corrimento assim, assim, é normal? Você sabe que não é normal. Se aquilo não existia, não saía de dentro do seu corpo, de repente começou a sair uma coisa que não existia, com uma cor estranha, com um odor diferente, é óbvio que é uma patologia. Então a gente tem que ir ao médico. É muito louco como funciona esse cenário da saúde da mulher em geral no mundo. Porque não ensinam a gente desde criança a conhecer o nosso corpo, olhar para nossa vagina, para nossa vulva, saber o que é clitóris, né? Ninguém ensina nada disso pra gente desde a infância. A educação sexual na adolescência é um lixo no mundo inteiro, né? Por quê? Porque ainda tem muito tabu, tem muito estigma, muita vergonha, tanto da parte... Não existe uma preparação, né? Nem familiar, nem educacional nas escolas. Então sai todo mundo sem informação, assistindo filme pornô e pegando informação no Google, nesse lixo todo que vive aí na internet, educando de uma maneira equivocada homens e mulheres sexualmente. A gente não tem a tradição de conhecer a menstruação dessa maneira como ela é, né? Como um oráculo, como algo que não existe só pra gente procriar. Muito pelo contrário, né? O ciclo menstrual todo, os 28 dias, eles ditam a nossa performance. Sabendo usá-lo a nosso favor, a gente se torna muito mais produtiva, intuitiva, criativa. Tá tudo na contramão. E para piorar, ao mesmo tempo que nós temos uma cultura onde a gente terceiriza todas as respostas sobre o nosso corpo de mulher para os ginecologistas, olha só o que a gente faz, a gente terceiriza tudo para os ginecologistas, né? A gente nunca sabe nada do corpo. Na hora que aparece alguma coisa que a gente percebe que não é normal, a gente hesita em ir ao ginecologista, que é a hora de ir. Ai, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Por quê? Porque tá todo mundo normalizando dor, cólica, dor no período fértil, corrimento e uma série de coisas que não são normais. Olha que louco. Termo intrauterino pode facilitar candidíase e outras doenças? Não, Giovana, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O que pode facilitar infecções vaginais é o uso do DIU, qualquer DIU, seja ele hormonal ou de cobre, tá? Sem hormônio. Isso pode, o aumento de infecções vaginais em mulheres que usam DIU já é comprovado por evidência, tá? Isso é muito comum. Então, a gente não pode ficar normalizando coisas que não são normais. Se você tem dúvida mesmo se é candidíase ou a vaginose, a Gardnerella, vá ao ginecologista. Se aparecer um corrimento aí que não faz parte da sua biologia ou um odor diferente, vá ao ginecologista, né? Lembrando que quem tem dores pélvicas fortes, cólicas fortes, incapacitantes e não foi diagnosticada com nenhuma doença e fez todos os exames no ginecologista, tem que saber que não foram feitos todos os exames, porque isso acusa a doença pré-existente. Você pode ter ido ao ginecologista, feito um monte de exame de laboratório, feito ultrassom transvaginal e não apareceu nada. Esse transvaginal foi com preparação intestinal? Não. Aí é que tá. Quando eu fui fazer um transvaginal em 2021, simples, como todo mundo faz, a única coisa que ele mostrou foi um cisto no meu ovário. Quando eu comecei a sentir umas pontadas estranhas, no começo desse ano, eu voltei ao ginecologista achando que era o cisto. E o que tinha ali? Tinha uma endometriose profunda, que não tinha sido diagnosticada 2 anos antes por outra ginecologista, tinha mioma, tinha adenomiose e tinha endometrioma. Olha isso. Tava tudo assintomático em mim. Por que tava tudo assintomático? Meu ciclo regular, eu não tinha dores para menstruar, não tinha nada disso que todo mundo tem. A explicação disso
é porque a modulação hormonal natural, a alimentação anti-inflamatória que a gente oferece dentro do workshop de ginecologia emocional com a especialista, a Priscila Ricciardi, já fazia parte do meu cardápio desde 2018, quando ela começou a atuar dentro do workshop comigo. Então eu já tinha, sem saber, uma prevenção da inflamação dessas doenças. Então meu ciclo estava irregular, meu fluxo irregular, meu fluxo normal, eu não tinha dores, mas as doenças estavam ali. E eu, Karime, que faço isso, trabalho com raiz emocional, eu sempre soube de todos os comportamentos e situações do meu feminino, que eu carrego desde a minha infância até da minha ancestralidade. Então eu sabia que eu sou um perfil para ter tudo isso. Só que eu achava que porque eu tenho 42 anos, já vou fazer 43, se não apareceu até agora, não vai aparecer mais. Já tô velha, daqui a pouco eu tô na pré-menopausa. O que a gente tem que alinhar na nossa vida é em vida que a gente vai alinhar. Então, o meu campo não deixou, meu campo vibracional, energético, a minha ancestralidade, não ia deixar passar tantas coisas, né? E eu, na pele de uma paciente, sem um diagnóstico fechado em 2021, entendi que fazer ultrassom transvaginal com a preparação intestinal muda totalmente o diagnóstico. Então, tenham isso em mente. Se vocês que têm doenças diagnosticadas não passaram por um transvaginal com preparação intestinal ou uma ressonância magnética que pega tudo, eu duvido muito que o diagnóstico esteja 100% correto. Eu fui vítima disso e eu vejo todos os dias mulheres sendo vítimas disso também, tá? Então fica a dica sobre esses exames. Quando o ginecologista não pedir esses exames, peçam vocês para eles. Doutor, esse transvaginal que o senhor está me pedindo é com preparação intestinal? Ele vai falar, não. A maioria não dá. Aí você fala, será que o senhor podia me pedir esse então? Porque até onde eu sei, até onde eu estou informada, ele mostra muitas coisas que o transvaginal simples não mostra. Eu gostaria de fazer esse que é mais completo. E ele vai colocar o pedido para você, tá? A Giovana tá falando aqui. Eu fui diagnosticada com mioma uterino submucoso, tenho 23 anos e percebi que fiquei mais frágil para essas doenças. Com sua fala agora, acho que tem relação à imunidade. Giovana, tem rios, né? Eu já fiz vários bate-papos ao vivo sobre miomas. O tema é miomas e seus recados. Eu acho interessante você assistir, as minhas lives são bem curtinhas, não chegam a 30 minutos. E vai te ampliar para você não ficar achando que é isso, que é aquilo, porque não é isso. Né? O útero ele vai responder pra gente sobre questões ligadas à nossa história com o nosso feminino. E nessa história estão não só todo o teu percurso, toda a sua história biográfica desde o seu nascimento, mas a condição desse feminino tem a ver também com a relação com o masculino, tá? Então, o mioma, ele pode ser revertido. Não são os anticoncepcionais que vão ajudar, nem endometriose, nem adenomiose, nem mioma, nem SOP. Os anticoncepcionais, eles bloqueiam hormônios essenciais para nossa vitalidade, para nossa disposição e colocam hormônio sintético no corpo. Então, é importante todo mundo saber disso, não só você, tá? Mas o mioma, ele tem uma mensagem para você a respeito do seu comportamento como mulher, da sua história com o seu feminino. Então, a proposta da ginecologia emocional é que você aprenda a aplicar essa metodologia e chegue nessa mensagem. A partir desse autoconhecimento cíclico, né, a consequência de você desenvolver tudo isso, além de todos os benefícios que você vai ter para a sua vida, para a sua disposição, para a sua conexão com a sua energia feminina, é a mensagem, o que esse mioma está pedindo para a Giovana resolver na vida dela. Para quem está aqui e tem outro problema, o que essa endometriose está falando para você, que era o meu caso, né? E aí o tratamento é através da modulação hormonal natural, que é justamente a Priscila Ricciardi que faz dentro do workshop online de ginecologia emocional, tá? Então, se você quiser conhecer do que se trata esse processo, esse desenvolvimento, para você saber qual é a mensagem desse mioma para você, fazer o tratamento através da modulação hormonal natural, que é muito simples, é alimentar, entre outras coisas que você vai aprender, as influências da lua, conhecer o seu ciclo, fazer contracepção consciente e usar esse ciclo como oráculo sem sofrer, porque o mioma não veio para te fazer sofrer.
Ele veio para te fazer viver melhor a partir do momento que você entende o que ele está falando a seu respeito. Vai fazer tanto sentido a hora que você entender, que você vai viver melhor. Eu tenho dito que a minha endometriose, ela me devolveu a minha vida de volta. Eu não tinha noção do quanto eu estava me deixando em último lugar nas minhas prioridades. Porque como eu sou uma mulher muito yang, que faz, resolve, pensa, é pai e mãe de uma criança sozinha. Enfim, como eu assumo muitos papéis aqui, eu achava que eu estava cuidando de mim. Mas no fundo, ela me mostrou que eu não estava cuidando de mim. Que ao invés de realizar os meus sonhos, eu estava me colocando em último lugar na minha vida. E foi graças a ela que eu voltei a cuidar de mim como nunca. Então ela está me devolvendo a minha própria vida. E todas essas doenças fazem isso com a gente. A doença é a última instância em que uma dor emocional vai tocar. Quando a gente está ignorando, está com a cabeça muito cheia, não está se cuidando, né? Eu aqui fazendo meditação todo dia, cuidando da minha alimentação anti-inflamatória, não tive sintomas, mas a doença estava ali. Silenciosa, o que é um perigo, muitas vezes, né? E aí, com o diagnóstico, eu fui olhar realmente para essa mensagem, são várias mensagens, porque eu tive vários diagnósticos, né? E hoje, como uma paciente que tem todos esses problemas, eu vejo o quanto foi importante para esse trabalho que eu faço. Tá no lugar das pacientes com endometriose, com adenomiose, com cisto no ovário, com endometrioma. E hoje eu aplico em mim aquilo que eu sempre ofereci para as mulheres que sempre tiveram essas doenças. O meu caso não foi essas doenças. O meu caso, para criar ginecologia emocional, era uma SOP diagnosticada erroneamente durante 16 anos e o uso de pílula contínua para resolver a SOP. Eu não tinha nem SOP e mesmo se eu tivesse, não ia ser a pílula que ia resolver. E com toda essa bagunça que o sistema fez comigo, eu encontrei um caminho alternativo de entendimento disso tudo, que transformou tanto a minha vida, que eu acabei, como a palestrante motivacional que eu era, usando essa influência para fazer trabalhos voluntários com grupos de mulheres. E em 2017, depois de 5 anos de pesquisa e estudo, nasceu a patente, a marca Ginecologia Emocional, que é esse trabalho. Então, eu venho de uma outra dor, né? Eu já tive um diagnóstico errado por 5 ginecologistas. Por isso a gente tem que saber os exames que a gente tem que pedir para eles, tá? Quem chegou aqui agora, esse bate-papo ao vivo de hoje, eu expliquei a sutil diferença entre candidíase e a vaginose, que é a Gardnerella, para quem sofre com uma das duas sem solução, entender que pode estar achando que tem uma, mas tem a outra. Aí o tratamento é diferente, né? Então, esse bate-papo ao vivo e todos que eu faço ficam sempre disponíveis nos Reels, logo em seguida de eu terminar aqui ao vivo. Tenho endometriose e adenomiose, descobri recentemente, estou fazendo tratamento com anticoncepcional. O anticoncepcional não trata, Renata, você já ouviu o que eu falei, né? Ele não é o tratamento. Porém, tenho muita ardência na vagina, cansada de ir ao médico, eles falam que é normal. Não é o anticoncepcional que trata, Renata. Tem muitos reels aqui sobre endometriose, eu recomendo que você dê uma olhada, que você sinta. E depois, se fizer sentido tudo que eu tô falando pra você, fica o convite pra você vir pro workshop online de ginecologia emocional também. E chegar não só à raiz emocional, mas ter o tratamento da modulação hormonal, que é o que eu faço, que é o que todas as pacientes que eu recebo fazem e que é o que funciona. Endometriose é uma doença autoimune, tá? E a gente pode conviver super bem com ela, sem dor, sem nada, assim como eu convivo com a minha, sem precisar passar por cirurgia. Cirurgia só é recomendada depois de 2 anos que os focos estão estacionados, então tem que acompanhar, senão você vai gastar dinheiro à toa, fazer cirurgia à toa, se não tiver tudo estabilizado já há um certo tempo, né? Então eu recomendo que você conheça o conteúdo e depois sinta se o workshop é pra você também, tá? Boa tarde, minha filha tem 16 anos, há 4 meses não menstrua. É normal? Não é normal, tem que levar ao ginecologista, tá? Pra ser examinada e ver o que é que tá acontecendo aí. Não é normal ninguém ficar sem menstruar, nem 2 meses, né, gente? Tá acusando alguma coisa. Gozar dentro na menstruação engravida depende do seu ciclo, tá? Então, primeiro você tem que conhecer o seu ciclo. O ciclo curto pode engravidar sim. É normal menstruar? Isso aqui eu já respondi. Gente, dia de perguntas e respostas é sexta-feira, tá? Eu tô aqui toda sexta, 12h30 pra responder. Amanhã eu tô aqui de volta com mais um bate-papo ao vivo,
Amanhã não, amanhã é sexta, né? Tô confundindo, tô achando que hoje é quarta. Então amanhã eu tô aqui com perguntas e respostas. Estejam aqui amanhã, meio-dia, horário de Brasília. E eu espero vocês todas, tá bom? Obrigada pela companhia. Boa tarde de quinta-feira para todas nós. Esse bate-papo ao vivo já vai ficar disponível nos Reels e nos Stories para vocês assistirem. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.